Olá, meus amigos. Essa é a aula de número 5, Matéria Médica Dialética. Ela vai se desdobrar em mais 3 temas, que o estudo de Ducamara, de Inácia e de Cannabis Indica. E o estudo da matéria médica começa, primeiro, destacando alguns aspectos que ficaram muito valorizados durante uma época, a começar da síndrome mínima de valor máximo, que é a seleção de um tripé de dados mais típicos daquele medicamento. Em seguida, também apareceu o método, um retrato daquele medicamento. E alguns autores chegaram a dizer que realmente tinha que conhecer aquela matéria médica como se fosse uma pessoa. A partir de 1985, quando introduzimos a dialética no estudo da matéria médica, aos poucos fomos burilando o método e levamos em conta que existem 4 métodos científicos, isso pode ser consultado no livro Metodologia Científica, da Lakatos. 4 métodos são o indutivo, o dedutivo hipotético e a dialética. A dialética, na verdade, é um conhecimento que começou na Grécia Antiga e tem uma farta literatura sobre isso. Me contentei muito com o emprego de algumas leis da dialética no estudo da matéria médica e provavelmente tenha mais aplicações que eu não consegui ainda fazer. Mas do estudo desses princípios da dialética, que tem a ver com a ideia de que cada unidade é formada de 2 metades inversas e complementares. Nós temos aí já a grande aplicação, a mais importante no estudo da matéria médica. Dividir os dados da patogenesia em 2 grupos. Um grupo afirmativo ou existencial, em que os dados, os efeitos patogenéticos mostram a presença de uma qualidade, de uma virtude, de um princípio, e isso aumenta progressivamente nesse polo positivo. No outro polo, nós temos uma diminuição, uma carência também progressiva desse princípio, dessa qualidade, dessa virtude que se expressa através dessa patogenesia. Então, nós temos um polo chamado frequentemente de polo positivo e esse polo da carência, da negação, do vazio, que é um polo negativo. Esses 2 polos têm um conteúdo que se opõe mutuamente. De onde vem o valor dessa ideia? Isso é da natureza. Tudo que é, ao mesmo tempo, não é. Você tem a visão, ao mesmo tempo, a cegueira. Você tem a audição, ao mesmo tempo, a surdez. Você tem a força, a fraqueza. Você tem o amor, o ódio. Em tudo que existe, se manifesta de uma forma equilibrada, saudável, ou que vai aumentando progressivamente, e esse aumento pode atingir a caricatura, de tão grande que é o aumento. O segundo princípio da aplicação da dialética na matéria médica é a gradação. Essa progressão em cada polo, tanto faz no polo positivo, o existencial, como no polo negativo ou carencial, eles aumentam progressivamente. E isso aparece com uma fartura enorme nas patogenesias. Por exemplo, acônito tem um momento em que ele diz medo da morte. Daí a pouco ele diz sensação que está morto. Você tem muitas manifestações em que aparece uma sensação, uma atitude, uma percepção, e de uma forma sutil, mostrando a presença daquela qualidade. Daí mais a pouco aparece uma muito já desenvolvida, em que aquilo está exacerbado. Quando isso acontece de uma forma muito acentuada, se transforma numa outra coisa, aparentemente desconectada do início. É preciso, nesse caso, examinar atentamente para você ver. Por exemplo, Iociamos tem medo de ser traído. Analisando todas as alternativas do verbo trair, o principal é medo de ser descoberto, uma das acepções da traição. Como é que isso vai acontecer? Esse medo de ser traído, de ser descoberto, vai se manifestar de forma que o próprio medicamento se descobre, ele se revela. Então aparecem 2 características aí: ficar nu, que é uma forma de ficar descoberto, e no mental,
mais especificamente, revela segredos. É uma progressividade que aparece entre os efeitos de um mesmo polo. Ao mesmo tempo, já estamos vendo aí o terceiro aspecto do método dialético. Então, temos o antagonismo, que são as duas coisas que se opõem. Eu posso reforçar isso dizendo que às vezes aparece no mesmo efeito, outras vezes aparece em efeitos diferentes. No mesmo efeito, por exemplo, nós temos Stramonium. Ele tem a sensação que os seus amigos se transformaram em bestas. Então, o que nós temos? Num polo positivo, a amizade. No polo negativo, a bestialidade, a selvageria. E daí os outros dados vão se agrupando dessa forma progressiva, tanto para intensificar a amizade, como numa polaridade negativa, em que vai se esvaziando a amizade, ela vai diminuindo, ela vai escasseando, até que começa a ter a animosidade que vai alcançar o estágio da besta. É mais ou menos por aí. Nós vamos ilustrar isso muito ao longo do curso. Finalmente, podemos falar que na analogia existe um conteúdo semelhante. É aquilo que eu estava explicando em relação a Josiamos. Quando ele revela segredos, ele está se descobrindo, ele está se despindo, ele está se expondo. Isso é uma relação de analogia. Ficar nu e revelar segredos, na verdade, tem um conteúdo muito semelhante. Dessa forma, nós temos aí os 3 princípios extraídos diretamente da dialética como método científico. Nós temos um emaranhado de dados na matéria médica, na patogenesia, que nós podemos agrupar e organizar de forma que fique racional, consistente e a gente possa dizer, não, realmente o tema dessa patogenesia, dessa matéria médica é esse ou aquele. É a amizade, é a compaixão, é a organização, é a obediência, e assim sucessivamente. Você está dizendo que um aumenta no sentido existencial e o outro diminui no sentido de cada vez mais escasso, mais rarefeito, até que ele também se extingue completamente ou se autodestrói. E é claro que isso se projeta no meio também. É isso, é a nossa introdução. Vamos fazer uma complementação dessa aula e em seguida iremos para a Dukkhamara. Muito obrigado, até breve.